Boa noite a todos e a todas. Há também o pessoal que está na internet nos acompanhando, quando estiverem, não necessariamente estão aqui agora. Bom dia, boa tarde ou boa noite também. É uma alegria estarmos aqui hoje, numa noite de chuva, né? Parecia que hoje a chuva foi e voltou, né? Parecia que ia chover, depois parecia que o tempo melhorou, mas aqui estamos. E eu não sei o que acontece comigo, eu sempre gosto muito quando tem alguns lugares vazios que dá a sensação de que a gente está mais perto. Não dizendo que quem não chegou jogando uma praga, ou dizendo que bom que vocês não vieram. É sempre bom também quando todos conseguem chegar, mas dá aquela sensação de que a gente vai ter uma conversa. Via de regra, a gente chega na casa espírita, a gente espera uma palestra, e muitas vezes o que a gente está precisando é de uma conversa sobre o Evangelho, que era o que Jesus fazia. Jesus conversava com as pessoas com quem encontrava, tirando o Sermão do Monte, alguns casos pontuais, ele estava sempre procurando oportunidade de conversar com as pessoas, em especial com os discípulos. Então, eu tenho uma boa razão para crer que quando nós estamos conversando sobre o Evangelho, nesse tom informal, como se estivéssemos na sala da nossa casa, ou no momento, no sofá, ou conversando mais juntinho, isso chega no nosso coração de uma forma muito especial. E hoje nós vamos começar lendo um pouco do Evangelho de Marcos. Está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. E eu separei, gosto sempre de, apesar da gente entrar um pouco mais profundamente no item 9 e 15, mas eu gosto sempre de chegar pela passagem de Jesus, que teve a curadoria de Kardec junto aos Espíritos, e que nos inspirou, ou inspirou para que houvesse esse desdobramento e essa interpretação do Evangelho. Então eu vou ler aqui direto do celular, vocês viram aqui que eu boto a minha colinha para a gente poder usar a tecnologia ao nosso favor, né? Ao invés de abrir 3 livros, eu vou abrir aqui o meu celular para a gente poder ter essa conversa. Então, em Marcos 11, 24, Jesus disse: portanto eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Tudo o que pedirem prece, assim sucederá. Esse trecho é um trecho que tem sido muito utilizado por alguns religiosos para fundamentar que nós devemos pedir a Deus tudo o que desejamos do ponto de vista material, tudo aquilo que acreditamos que merecemos, porque essa vida abundante, merecedora de coisas materiais, Deus também proverá. Deus nos proporcionará essa vida e essas possibilidades, porque está lá no Evangelho. Pede que Ele vai te dar. Está claro aqui o que Jesus quer dizer. Só que nesse recorte que nós utilizamos no Evangelho, é muito importante, se nós não tivermos ou tempo, ou sabermos onde encontrar esses desdobramentos do que ali está sendo dito, ou não estivermos, inclusive, com o Evangelho na mão para olhar o que Jesus disse antes e o que Jesus disse depois a respeito desse tema, é muito importante a gente lembrar que existe aqui uma mensagem figurativa. Porque antes de Jesus dizer, pedi e obtereis, ele fala que se você olhar para um monte e disser para um monte, sai daqui, vem para cá, esse monte irá se movimentar. E olha, a gente não precisa demorar minutos aqui para compreender que isso é uma linguagem figurada, que ele não está falando exatamente dos montes, e ele não está falando exatamente de que todos aqueles nossos desejos, os desejos que nós temos, poderão ser realizados pela nossa simples petição. Pedir a Deus e tudo estará realizado. É verdade que algumas vezes os nossos problemas parecem montanhas. E não é muito difícil a gente encontrar algumas montanhas, não. Não é à toa que no próprio livro de Jó, lá no seu primeiro... logo no início do livro de Jó,
quando se fala sobre ele, fala-se como uma pessoa virtuosa que não só não fazia o mal, mas também se esquivava do mal. E óbvio que muitas vezes nós precisamos nos esquivar do mal. Nós precisamos observar o que está ao nosso redor para que o mal também não chegue a nós. Não que nós também não sejamos esse mal de que os outros precisam se esquivar, mas é comum que nós estejamos ali de boa, fazendo a nossa parte, fazendo as coisas corretamente, mas o mal, por alguma razão, vem em nossa direção. Algumas vezes chamamos isso de provas. Algumas vezes chamamos isso da turbulência do mundo de provas e expiações também. E, no final das contas, são exercícios pedagógicos para a nossa moralidade, para o nosso conhecimento dentro desse mundo. Kardec, quando vai fazer a interpretação dessas palavras que são faladas no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos sobre o pedir obtereis, sobre a natureza das preces e das orações, ele nos lembra uma coisa que é particular também, mas é pertinente da nossa crença espírita, que é sobre a fé raciocinada. Uma vez que nós interpretamos e abandonamos por alguma razão a fé fanática, a fé que não pensa nos princípios que podem governar e reger a natureza, a fé que nega a ciência, a fé que nega o progresso. Uma vez que isso já foi abandonado e nós abraçamos a fé raciocinada que é professada pelo Espiritismo, muitas vezes nós encontramos nessa palavra fé raciocinada um equívoco. O equívoco de acreditar que a fé raciocinada não tem paixão, de que a fé raciocinada não tem amor, não tem devoção, não tem candura, que a fé raciocinada não tem adoração, que a fé raciocinada não tem a doçura do contato da criatura com o Criador, da crença de que Deus pode sim nos prover, de que Deus pode sim nos proporcionar a resolução dos nossos problemas. Quando Kardec fala que, sabendo Deus tudo o que nós precisamos, sem que nós ainda saibamos daquilo, inclusive isso é uma palavra, é uma crença, são palavras de Paulo que aparecem recorrentemente, inclusive na obra de André Luiz, que Deus sabe do que a gente precisa, antes que nós saibamos, inclusive, disso, e que muitas vezes nossa fé, nosso desejo é tão infantil que nós não somos capazes de interpretar o repertório, as coisas que se apresentam na nossa vida, e é costumeiro que nós peçamos coisas que não são úteis para nós. Só depois é que nós vamos entender que as coisas que não nos foram proporcionadas, as coisas que pedimos e que não foi favorecida a nossa vida, eram coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida de verdade. Era a infantilidade da nossa fé, ou das nossas próprias paixões, ou do nosso apego, e a providência divina dava um jeito de fazer com que aquilo não participasse mais da nossa vida. E em algum momento nós apaixonadamente solicitamos aquilo para nós. Mas se Deus sabe tudo o que nós precisamos, para que então fazer uma prece? Para que eu parar para pedir a Deus alguma coisa, se eu vou pedir e Ele vai dizer, não, você não precisa disso, você precisa de outra coisa. Se toda vez que você for pedir a Deus a infantilidade espiritual que nós possuímos, nós não estamos, nem sempre estamos acertando, para que então pedir se nós sabemos que nada pode se modificar? Dentro dessa própria estrutura da fé raciocinada, existe também o equívoco de acreditar que se tudo obedece a uma lei, se nós estamos espiando alguma falta, ou se nós estamos experimentando provas, para que então pedir para livrar da prova se a prova será pedagógica? Para que então pedir para livrar da expiação se a expiação é importante para o burilamento do teu espírito? Se você está passando por alguma dificuldade, para conceituar um pouco a expiação, e isso nada mais é do que uma repercussão dos teus equívocos e das tuas escolhas do passado, para que você vai pedir então para não passar por isso, se você precisa desse estágio para poder alcançar outras possibilidades espirituais? Parece não fazer sentido quando a gente olha do ponto de vista racional. Parece que essa coisa de fé raciocinada dá um bug na nossa cabeça.
E parece que nós não estamos preparados ainda de fazer com que isso vire uma coisa uníssona com a fé verdadeiramente. Olha, Deus criou leis perfeitas. A providência divina encontra-se em sintonia com a vontade de Deus. Nós estamos longe de sermos perfeitos. Deus é onisciente, Ele sabe das nossas necessidades antes de nós sabermos delas mesmas. Mas, além de ser onisciente, além de ser todo-poderoso, além de ser o Criador de tudo, Ele também é um Deus de amor e de misericórdia. E a criação, a estrutura do mundo e das leis não são exatamente matemáticas ou não são exatamente... não obedecem exatamente à nossa régua de compreensão de como as coisas funcionam na vida. Nós temos um papel aqui também nesse mundo, ou em qualquer parte que nós estejamos habitando, um papel que é capaz de transformar, um papel que é capaz de co-criar. E aí, existe uma passagem nesse livro chamado Obreiros da Vida Eterna. Provavelmente vocês não vão encontrar esse livro com essa capa aqui na livraria, porque eu gosto desses livros antigos, retrô, assim. Eu coleciono esses livros dos anos 80, dos anos 90, mas vocês vão encontrá-lo. No capítulo 17 do livro Os Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem interessantíssima. É a história de uma senhora que está prestes a desencarnar. Uma senhora muito boa, tem uma atividade no bem intensa. Ela é cercada por alunas e por boas filhas. Ela tem, de fato, ela tem digamos, um longo tempo de serviços, tanto aqui na Terra agora como antes. É tanto que André Luiz chega com o irmão Jerônimo e a comitiva que visita a Terra nesse momento para ajudá-la. O Obreiros da Vida Eterna é um livro que narra processos de desencarnes. O grupo vem de nosso lar para ajudar algumas pessoas a desencarnarem, ajudar no processo de desencarne. Ela, a irmã Albina, é uma dessas pessoas que estão prestes a desencarnar. E, em determinado momento, o irmão Jerônimo, que é o líder dessa expedição, fala para André Luiz e para o grupo que foi chamado às pressas pelas grandes autoridades de nosso lar e que depois ele retornaria. Então, um dia depois, ele retorna dizendo que precisava visitar a irmã Albina porque as altas autoridades de nosso lar haviam recebido uma prece, uma rogativa, e que o tempo de desencarne dela, o tempo de permanência dela na Terra, tinha sido modificado por meio de uma prece. Opa! Ela estava prestes a desencarnar, a equipe chegou lá para ajudá-la a desencarnar, e aí, de repente, falaram, para tudo, o desencarne não vai acontecer agora, e não vai acontecer porque houve uma prece, uma rogativa de intervenção. André Luiz, curiosíssimo para saber que força foi essa, que ser humano, que espírito foi esse que teve a capacidade de alcançar as altas autoridades de nosso lar, que teve a capacidade de mudar um roteiro de vida por meio de uma rogativa. E perguntou ao assistente Jerônimo, ao irmão Jerônimo, quem tinha sido a pessoa que tinha feito essa intervenção. Então ele perguntou, foram as suas alunas, as suas duas alunas, que fizeram essa prece com tanto fervor que houve essa intervenção? Jerônimo falou, não foi. Será que foram suas filhas, suas duas filhas, que a amam tanto, que também têm um alto registro da atividade no bem? Será que foram elas que fizeram essa prece e, por meio dessa prece, houve essa concessão de uma permanência maior junto da irmã Albina aqui na Terra? Irmão Jerônimo fala, também não. Vamos lá que eu vou te mostrar quem foi que fez essa oração. E ele, obviamente, ficou muito curioso para conhecer que espírito era esse de tamanha envergadura. E chegando lá, viu que a irmã Albina passava melhor. Ela estava muito melhor.
E ele, surpreso, não conseguia entender o que estava acontecendo, aproveitou para entender como é que uma prece é capaz de fazer uma intervenção a ponto de mudar o momento do desencarne de uma pessoa. E o assistente Jerônimo explica e nos lembra de uma forma muito sábia de que todos nós que aqui estamos temos a liberdade na cocriação desse ambiente, desse mundo que nós habitamos. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, logo no início, que também é de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Isso também está aqui na explicação do Jerônimo, quando ele fala que nós também temos a liberdade na construção dessa... Nós participamos e temos a liberdade de participar do processo da construção da justiça divina como co-criadores em plano menor, como André Luiz nos explica em Evolução em Dois Mundos, porque ainda somos todos imperfeitos e, mesmo assim, sendo imperfeitos, ainda temos o nosso papel. Então, em determinado momento, a irmã Albina pede para a sua filha, a Loire, fala: Loire, por favor, você poderia trazer o Joãozinho para eu vê-lo? E, aguardando um pouco, André Luiz viu entrar aquela criança no recinto. Aquela criança era neto da irmã Albina, mas não era nenhum neto genuíno, era uma criança que tinha sido ali, ela tinha sido adotada, era neto de sangue, tinha sido adotada pela Loire, e a criança entrou assim muito entusiasmada e falou: vovó, você ainda não pode ir para o céu. Eu fui à igreja recentemente e pedi a Jesus para que você continuasse aqui conosco. Inclusive, eu pedi a todo mundo para orar e pedir para a senhora ainda não ir para o céu. Nesse momento, a Albina se emocionou bastante e pediu para o Joãozinho fazer um cântico que ele adorava, louvores. Era uma criança que frequentava a igreja, e Joãozinho começa a cantar um louvor, e quando vê, todo mundo começa a se emocionar. E André Luiz narra que, quando ele se percebeu, ele também estava chorando. E, na compreensão do que ali estava acontecendo, o assistente Jerônimo explica que esse tipo de intervenção não é necessariamente para favorecer a pessoa que vai ficar mais tempo aqui na Terra, como a irmã Albina. O objetivo daquilo ali era um objetivo muito maior. Aquela criança era uma criança que tinha também um repertório imenso de serviço no bem. Estava reencarnada como para fazer um trabalho especial com uma outra criança que nem tinha chegado ainda e que era a sua irmã, porque a sua mãe estava grávida e, quando ela recebesse a notícia do desencarne da mãe, ela provavelmente sofreria um aborto e perderia aquela outra missionária que estava chegando para dar continuidade ao trabalho da avó. Sabia-se que aquele tempo não era um tempo que ia durar muito, era o tempo até a gravidez se concretizar. Mas, por aí, nós temos a dimensão do que as preces interventoras, ou as chamadas preces, não é de intervenção o nome, daqui a pouco vou lembrar o nome, as preces que são capazes de fazer mudanças, inclusive no destino das pessoas, por meio da vontade de uma criança que alcançou as altas autoridades de nosso lar com o tamanho do empenho da sua rogativa. Outro dia um amigo me falou que ele estava num desses cultos, nessas comunhões que nós fazemos com as pessoas da família de várias religiões, e a cunhada dele é pastora, e ela fez uma oração linda, uma oração imensa, e aí ele estava assim, falou: meu Deus, ele depois ficou pensando sozinho: eu, quando oro, eu não oro bonito assim, não, eu oro bem curtinho, eu faço umas orações assim chachelentas, será que Deus escuta a minha oração? E ele foi dormir com aquilo na cabeça. No outro dia de manhã, o telefone dele tocou, era a cunhada que falava assim: cunhado, tem um recado para você. Olha, Deus falou que não importa como você ora, Ele te escuta. Você não se preocupe com isso. Ele escuta exatamente da forma como você ora. A oração, a prece, é a conexão
da criatura com o Criador. É a nossa conexão direta e invisível com Deus, como um Wi-Fi, um 3G. Tem gente que está conectada por 3G. Tem gente que está conectada com 4G. Tem gente que está conectada com 5G, ou tem gente que precisa do Wi-Fi, que é a conexão dos outros para se conectar. Mas você imagina como é a conexão de Jesus com Deus. Como é a intensidade da conexão que ele tem com Deus. E quanto tempo ele fica conectado ao longo da vida dele, da existência dele com Deus. É o tempo todo. A prece, por ser uma conexão nossa, direta com Deus, essa possibilidade dessa conexão diretamente, que muitas vezes nós temos a mania de terceirizar, que muitas vezes nós, por conta até da nossa ancestralidade, da nossa cultura, nós rogamos às vezes aos espíritos, aos santos, às crenças que nós temos de terceiros, e todos eles nada mais são do que agentes de Deus. Essa intimidade com Deus que muitas vezes nós esquecemos de ter, porque nós não nos sentimos dignos de falar diretamente com o Criador, com o Pai, como se Ele estivesse tão longe, e aí nós recorremos aos intermediários, que esses intermediários levarão para Ele devolver para os intermediários para pedir algum tipo de auxílio e de ajuda para nós. Essa comunhão, essa conexão direta com Deus, todos nós temos. Agora você imagina que Deus é ilimitado. E geralmente nós falamos em Deus dentro de nós. É comum falarmos em Deus dentro da gente. Mas se Deus é uma se Deus é um ser ilimitado e nós somos uma criatura limitada, como algo que é ilimitado vai caber numa criatura que é limitada? Mas se nós tivermos a capacidade, como seres limitados que somos, de nos conectarmos profundamente com um ser ilimitado, vocês imaginam a capacidade de transformação que isso pode proporcionar na nossa vida? Na nossa limitação, uma conexão com um ser ilimitado é capaz de nos proporcionar possibilidades como mover montanhas, como pedir e obter. E esse pedir e obter talvez sejam coisas as quais nós ainda não estamos preparados para pedir, como: me ajuda a passar por essa dificuldade, me ajuda a superar esse momento, porque algumas vezes nós acreditamos que estamos sozinhos. Uma vez eu estava fazendo uma live com um amigo meu sobre esse livro aqui. Eu tenho um estudo do Obreiros da Vida Eterna na internet. Tem vários, tem uns 3 canais que retransmitiram esse estudo sobre esse livro. E no episódio 12 eu fiz uma live com um amigo e ele me falou que em um determinado dia ele estava sofrendo muito. Ele estava passando por uma provação muito dura. Então, alguém notou que ele estava chorando, que ele estava pesado, que ele estava passando por muita dificuldade, e um senhor se aproximou, essa pessoa que notou, e falou assim: você está sofrendo, né, meu filho? Aí ele tomou um susto, olhou e falou: estou. Muito, né? Muito. E aí o senhor falou: faça um favor para mim, ore por mim. Aí ele parou e fez assim: eu orar por você? Você não está entendendo, eu estou passando a maior miséria, o maior problema que eu já passei na minha vida. E ele falou: é exatamente por isso que eu estou te pedindo isso. Porque aqueles que sofrem estão mais próximos de Deus do que aqueles que não estão sofrendo. Porque aqueles que sofrem, muitas vezes têm a hombridade, a capacidade, a força de pedir com tanta energia, de pedir com tanta força, que Deus é capaz de colocar na frente na fila. E se nós olharmos de um ponto de vista muito prático, associando a nossa sociedade humana, quando nós observamos um hospital, quando chega uma pessoa com a perna quebrada e outra com resfriado, quem é atendido primeiro?
Então, se a gente fosse pedir para alguém mandar um recado para o médico, você daria para a pessoa que está com a perna quebrada, fraturada, ou para quem está com resfriado? Então, quem está sofrendo está mais próximo de Deus. Está mais próximo de ter os seus pedidos, a sua rogativa atendida. E é preciso que nós tenhamos a grandeza espiritual de honrar aquela oração que todo dia nós professamos, algumas vezes como os fariseus de boca para fora, e algumas vezes em voz alta, para que todo mundo veja, como Jesus nos falou no Evangelho de Mateus, no início do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a primeira passagem, que nós tenhamos a grandeza de, quando formos fazer essa oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, nós consigamos compreender que, quando falamos que seja feita a tua vontade, é que realmente nós acreditemos para a nossa vida que Deus tem a melhor solução. E quando nós pedimos, eu pedi e obtereis, que está relacionado a que seja feita a sua vontade na minha vida. Isso é a fé. A fé é acreditar que a melhor solução para a sua vida, a melhor solução para o seu problema, vai chegar por meio da providência divina. Não importa o sofrimento que você está experimentando. Não importa as amarguras que se apareçam na sua vida. Não importa o quanto isso pareça eterno, ou o quanto isso pareça que todo mundo tem uma vida aventurosa, porque você muitas vezes se compara nas redes sociais, compara o palco dos outros com os bastidores da tua vida, e às vezes dá a impressão de que todo mundo é feliz e só você passa por problemas. E nós sabemos que todos nós temos problemas e enfrentamentos, mas que seja feita a vontade dEle. Que cada um de nós tenhamos a grandiosidade de professar o Pai Nosso com a força e a dignidade de quem tem a fé, acreditando de que Deus vai nos entregar o melhor que Ele pode para a nossa vida. Que Jesus abençoe a todos nós. Quem quiser conhecer Obreiros da Vida Eterna, conheça. Quem quiser acompanhar o estudo da mesma obra no YouTube, procura lá e leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai trazer conforto para as almas que procuram por conforto.